Olá, meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor da Aquarius Software e também professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Mazzolini. Para essa conversa de hoje, para esse nosso episódio do podcast de Indústria 4.0, eu trago o Eric Maran, um amigo, trabalhamos juntos na ISA Seção São Paulo. O Eric é o presidente eleito da ISA Seção São Paulo e ele também é diretor comercial da Westcon e é um dos grandes especialistas que nós temos no Brasil e na América Latina de redes de campo, de protocolos de comunicação na área de automação, de IoT, e eu acho que ninguém mais adequado para tratar desse tema de hoje, que é convergência TI-TO, né, a tecnologia ali da informação e a tecnologia da operação, ou até TA, né, a tecnologia da automação, convergindo cada vez mais, né, e todos os profissionais no meio desse movimento, no meio desse contexto, né, como que a gente se encaixa. Vem com a gente que essa conversa vai ser bem legal. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast de Indústria 4.0 da Aquarius Software. Eu sou o Carlos Paiola e estou hoje aqui com um convidado muito especial, o meu amigo Eric Maran, da Westcon e também da ISA, né? Trabalhamos junto aí nas duas iniciativas aí dele, né? É isso aí. E, poxa, Eric, seja muito bem-vindo, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria primeiro, né, antes de mais nada, pedir que você se apresente, né? Acho que nem todos te conhecem, então para quem estiver nos escutando ou nos vendo, né, poder conhecer quem é o Eric, né? Quem é você, o que você faz, enfim, por favor. Não, obrigado, Paiola. Obrigado pelo convite da Aquarius para participar do podcast de Indústria 4.0, né? Realmente a gente conhece já faz um tempo, trabalhamos aí nas duas frentes, em automação, com o padrão da ISA. Eu sou o Eric Maran, trabalho na Westcon já faz 25 anos, né? Muito focado em sistemas de conectividade, redes industriais, né? Minha especialidade é realmente comunicação industrial, então como os sistemas se comportam, como eles se comunicam. A gente tem dezenas, centenas de protocolos diferentes na indústria, como que a gente faz a indústria se comunicar com as camadas de TI, e também como isso é feito de maneira segura, né? Essa convergência digital que a gente tem hoje, que demanda, que é útil e necessária para a indústria 4.0, ela traz desafios de como a gente vai endereçar a questão de segurança cibernética, que é uma das outras áreas que eu atuo também, né? Então, além de ser especialista em conectividade, comunicação industrial, redes industriais, eu atuo muito na área de cibersegurança OT também, para a parte de automação. E como você não precisa dormir, né, nem se alimentar, nas horas vagas você é voluntário da ISA, né? Exatamente. Quando sobram uns minutinhos, né? Dormir para quê? Né? 24 horas, são 8 horas aí que desperdiça. Então vamos trabalhar com a ISA, com norma, com padrão, vamos espalhar o conhecimento, ajudar a espalhar esse conhecimento aí das normas, em especial a de cibersegurança, né? Que, como você bem sabe, eu me dedico muito a estudar essa parte da 62443 lá, que é a norma da ISA para cibersegurança OT. Legal, cara. Pô, muito bom. Bom, para começar a nossa conversa, né, eu acho que um assunto que o pessoal gosta muito de ouvir, né, de ver aqui no nosso podcast é falar um pouco sobre tendências, sobre avanços, né? Uhum. Então, eu sei que você trabalha muito focado em conectividade. O que tem, assim, de mais recente, de mais interessante, ou até talvez um cheiro aí de futurismo aí, se você conseguir, né? Que permita, né, em termos de tecnologia, reduzir essa distância que a gente tem hoje entre o TI industrial e o chão de fábrica? Olha, nos últimos anos esse avanço ele foi muito significativo, né? Foram várias tecnologias foram sendo introduzidas, tecnologias às vezes que já são usadas na parte da TI, mas que foram adaptadas e introduzidas na parte de OT também, na parte da TO, da automação. Se a gente lembrar um tempo atrás, a gente falava muito, não um tempo atrás, né, mas 10 anos que seja, do OPCDA, dessa comunicação
entre o chão de fábrica, com sistemas de ERP, e o OPC era o grande foco, né? Ali já começava uma tendência de conectividade do OT, ou do TO com a TI, né? Mas o OPCDA hoje é um protocolo já antigo, muito utilizado, tal, tinha vários desafios, a tal da COM e DECOM. Quem tem uma certa idade já trabalhou com isso sabe do que eu estou falando, como era complicado configurar aquilo, né? Sabe qual que é a dificuldade de configuração, né? E o risco, né? Também associado a esse universo, né? Exatamente, né? Isso evoluiu muito, então a gente tem o OPC como esse grande protocolo de comunicação, e hoje já no padrão A, muito mais seguro, o único protocolo que já foi desenvolvido e criado com funções de cibersegurança, com criptografia, né? Então a gente já tem um protocolo tido como industrial, já pensando em segurança, mas a gente também tem uma base legada gigantesca. Então como é que eu faço essa conexão com essa base legada gigantesca, né? Fazer conectividade, trabalhar com a indústria 4.0 em projetos novos, greenfield, é muito fácil. Mas a base industrial do Brasil não é só greenfield, tem toda uma base instalada antiga que é difícil de você comunicar com coisas mais velhas, protocolos mais antigos, né? E aí tem várias tecnologias que surgiram, né? A gente pode falar aqui do MQTT, que está muito em alta, do REST API, né? Agora a gente tem o Spark Plug B em cima do MQTT. Então são tecnologias que vieram da TI e foram adaptadas para ser usada na automação, né? Com o intuito isso especificamente eu acho que tem sido assim um ponto de revolução em alguns projetos de automação, né? Porque de ponta a ponta, né, desde o corporativo até o chão de fábrica, você tem como ter uma mesma referência, né, ao mesmo ponto, ao mesmo tag, né, de comunicação, sem ter que ficar fazendo aquele monte de puxadinho, né, de tradutor dessa informação, né, entre sistemas diferentes, como a gente tinha nos projetos, né, até pouco tempo atrás, né? Isso realmente é um diferencial, a questão de você harmonizar a nomenclatura, você ter um padrão para isso, né? No passado a gente também conseguia fazer isso, passado 10, 15 anos atrás, né? Mas era muito mais complicado, porque o tag vinha de um jeito, ele tinha que ser renomeado, tratado, então existia um trabalho muito grande para conseguir usar aquela informação. Hoje não, hoje eu consigo realmente pegar esse dado lá do chão de fábrica. A gente lembra lá da ISA 95, né? Uma das normas mais famosas da ISA é a ISA 95, a tal da pirâmide da automação. Durante muito tempo aquilo foi o padrão do dado, ele subir camada a camada até chegar na camada ali de TI, né? Com a indústria 4.0, com essas tecnologias de conectividade, hoje eu consigo pegar um dado lá da pressão, do chão de fábrica, e alimentar um sistema de TI sem passar por essa pirâmide, mandando essa informação direto para cima, tratando essa informação, correlacionando esse dado com alguma coisa e mandando essa informação para a camada de TI direto, né? E aí sim, criando dashboards informativos, gerenciais, estatísticas, tal, que são úteis para a empresa, né? Eu costumo dizer também que não é mais uma questão de querer ou não querer trabalhar com conectividade, realmente implementar essa convergência do TI com a TO. Isso é uma necessidade das plantas, das operações, das empresas. A empresa que não investir nessa convergência, provavelmente ter mais informação e conseguir, muitas vezes, produzir mais com menos, economizando, ganhar grande escala, ela vai fechar, né? Hoje isso é um fator fundamental para a competitividade das empresas. Quanto mais informação ela tem, mais precisa ela consegue ser, né? E aí o dado que você tem no chão de fábrica é muito rico para te ajudar na tomada de decisão. E muitas vezes não posso ficar esperando toda aquela sequência de ir para o PLC, para o SCADA, para o MES, para o PINS, para depois receber o dado. Eu preciso de agilidade. E essa agilidade eu consigo coletando dado na fonte direto, né? Mas vou lá, coleto uma pressão, mas o que eu faço com isso? Então, no caminho, no meio desse dado, a gente vai ter edge computing, vai ter tratamento da informação, para esse dado chegar onde tem que chegar da maneira mais apropriada possível, né? Que é aí que entra esses protocolos todos que a gente comentou, né? O MQTT me permite fazer isso de forma rápida, né? Tem N soluções, inclusive soluções de automação, sistemas de automação, tem N fabricantes de automação
que já incorporaram nos seus controladores essa função de MQTT. Já incorporaram nos seus controladores a opção de comunicação com OPC UA, justamente porque essa demanda da convergência digital, ou seja, coletar o dado numa ponta e transferir para outra, é fundamental em qualquer projeto hoje. Além dessa transformação, né, digamos assim, desse universo do software, né, em termos de conectividade, olhando para o software, se a gente olhar para o hardware também, você vê grandes mudanças, né? Porque eu vejo, às vezes, você comentar um pouco sobre Ethernet APL, enfim, algumas outras informações que eu acho que são interessantes, assim, né, para quem está ouvindo a gente, né, sobre questão de protocolos digitais, né, para a indústria. Tem algumas tendências no mercado, você até falou de futuro, né? Isso, para mim, o APL já é discutido desde 2015, 2016. Para quem não conhece o APL, é o Advanced Physical Layer, né? É o layer físico avançado para a parte da instrumentação de campo, instrumentação de processo. É uma iniciativa já antiga que ela ganhou força, ganhou corpo nos últimos 2 anos, quando o padrão foi homologado, a norma foi definida e os equipamentos começaram a ser produzidos, né? Então, hoje sim, eu entendo que uma tendência para o futuro é a gente caminhar com essa digitalização, inclusive para instrumentação de campo. Quando a gente fala muito em digitalização, às vezes vem na mente empresa de manufatura, empresas de automotivas, né? Porque a gente não tinha realmente a Ethernet, esse padrão, chegando até a instrumentação de campo, lá no transmissor de pressão, de nível, de vazão. O APL é isso. O APL é essa digitalização da instrumentação. Hoje o instrumento ele já sai de fábrica com a tecnologia de comunicação Ethernet incorporada. Mas e o que tem de diferente desse Ethernet que a gente usa? Ele foi pensado, foi desenvolvido para atender as demandas deste mercado. Então a gente tem... O APL permite que eu faça comunicação com instrumento de pressão, por exemplo, em 10 megabits por segundo, em uma área classificada Zona 1, numa distância de 1.000 metros. Então, ele foi desenvolvido para aplicar na indústria, né? Isso é uma das grandes revoluções que eu vejo que não tem volta, né? O mercado já está começando com a adoção do APL, já existem plantas em menor escala que estão usando o APL. Existem plantas lá fora, na Alemanha principalmente, que já colocaram numa escala maior em teste, em projetos, né? Então a tecnologia está naquela fase de crescimento, né? Aquela curva exponencial de crescimento, que daqui para frente é a adoção da tecnologia. Então, para quem trabalha em processo industrial, tal, a dica é estude o APL, porque o APL é o que vai demandar conhecimento nos próximos anos, 3 a 5 anos, com certeza os projetos serão todos em APL, né? Exato. E eu acho interessante até você ter falado que não é exatamente uma tecnologia nova, né? Eu, por exemplo, nas aulas que eu dou de indústria 4.0, eu canso de falar isso. Até sobre tecnologias habilitadoras mais recentes, né? Tipo inteligência artificial que vem, sei lá, na década de 50, né? E a gente, sei lá, falou de tanta coisa aqui, né? Cloud, década de 90, né? A gente tem o próprio MQTT, né, que você vê, as empresas começaram a usar mais recentemente. A gente está falando no começo da nossa conversa aqui sobre a importância, né, de MQTT, a possibilidade de ter um ONS e tudo mais. Algumas empresas estão despertando para isso agora, né, mas é um protocolo que existe desde o século passado, né, é um protocolo que vem lá do mundo da IBM, se eu não me engano, de 99, né, e a indústria, você vê, ela é tão conservadora, né, tão... lenta para você, né, adquirir uma certa maturidade, que agora é que o bicho está pegando, né? Enfim, mas está em tempo, né? Antes tarde do que mais tarde. Do que nunca. Exatamente, mais tarde, né? E o momento atual pede que a gente adote essas tecnologias, porque, de novo, ganho de escala, eficiência e tal, e essa interconectividade ela é mandatória, ela não é opcional, né? Como exemplo, né, até para o pessoal entender como a gente pode usar essas tecnologias em N áreas diferentes, a gente tem um projeto com uma empresa de distribuição de gás muito grande, onde ela precisava coletar esse dado, né? Existem dados regulatórios da ANP, existem N informações que têm que ser transferidas das empresas que distribuem gás para o governo. E no modelo
antigo, vamos dizer assim, né, de coletar todos os dados, trabalhar todos os dados, de uma latência e um trabalho muito grande. Então foi feito um projeto onde a gente coleta esse dado da transferência do gás, do consumo do gás, no skid direto, no ponto de entrega do gás, recebe essa informação e aí já começam a usar algumas tecnologias diferentes. Então, para quem não sabe, existem estações de gás, né, enterradas na rua. A gente nem sabe, a gente passa por cima e tem uma estação de gás ali, um skid de gás, né? Como é que eu coleto a informação lá embaixo? Então foi aplicado o Wireless Heart. O Wireless Heart para ter uma comunicação sem fio para conseguir ler aquela informação com o mínimo de hardware aparente ali, né? Uma vez que eu coletei aquela informação de pressão, de temperatura, de volume de gás, né, que foi consumido ou transferido, eu trato aquela informação no Edge Computing, que está no poste. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem um Edge Computing ali no poste, né, com painel solar e tal. E dali eu já transfiro essa informação direto para a cloud da empresa, né? Diretamente para a cloud, via comunicação 4G ou 5G, numa comunicação segura, com VPN, com uma série de funções habilitadas para isso, né? Então o dado não passa mais por dentro de toda uma estrutura da companhia. Ele vai direto para a cloud da empresa, essa cloud ela dá um tratamento na informação, recebe essa informação e dali já faz a comunicação direto com a ANP, por exemplo, com o governo. Então a gente tem N exemplos de projetos que a gente pode mencionar aqui. Esse é um na área de gás, né? Onde a gente mistura as tecnologias para conseguir coletar essa informação, Wireless Heart, Modbus, OPC, MQTT. Então como é que eu coleto esse dado e transfiro esse dado? É via MQTT. Né? Mas tem outras funções, tem OPC, tem VPN, então tem N tecnologias que não são novas, como você mesmo mencionou, já estão no mercado há muito tempo, mas que começaram a ser absorvidas e usadas no mundo da automação para facilitar essa conectividade, né? Então esse é um dos exemplos que é um projeto muito grande, mais de 1.000 pontos monitorados hoje, né? E está funcionando perfeitamente lá já há bastante tempo. Putz, que legal, cara. Não, sensacional. Acho que é um ótimo exemplo para mostrar que a gente não está falando de uma... Por mais que a gente esteja falando de tendências, né, de tecnologias que não são, talvez, usadas massivamente há tanto tempo, eu acho que elas têm, né, assim como o que você está falando agora, né, elas têm sido cada vez mais frequentemente utilizadas. E algumas empresas, apesar do mercado como um todo demorar um pouco para aceitar, para começar a trabalhar, algumas empresas, né, que saem na frente já usam há muito tempo, né, algumas dessas tecnologias, talvez todas até, né. E aí até que eu aproveito para te perguntar, usando esse seu conhecimento, né, de diferentes projetos, em diferentes verticais aí de indústria, né, na sua opinião, quais são assim, os maiores desafios para você poder implantar essas iniciativas, né? O desafio, como eu mencionei antes, né, quando a gente tem uma planta nova, um greenfield, é fácil. É tudo novo, tudo de última geração. Quando a gente olha o parque instalado de plantas mais antigas, com sistemas legados, quando eu falo legado, são sistemas de controle aí da década de 70, 80, né? 90, né? E tem muita planta, né, que ainda roda PLCs e controladores da década de 80. E está funcionando, então não há motivo para você jogar aquilo fora e você trocar. Em média, esse tempo, né, que uma planta, um produto de processo normalmente tem que operar, é de 20 a 30 anos. Então, plantas construídas aí há 15, 20 anos estão operando com o sistema. Claro, sofreu atualizações, foram modernizadas em algum momento, mas muitas não, né? Então não se troca constantemente. Então, a gente precisa encontrar um meio de como eu consigo coletar esse dado, né, dos sistemas legados, sistemas que às vezes falam aí só protocolo serial, protocolos fechados, né, e consigo ler essa informação, trabalhar essa informação e disponibilizar essa informação. Esse é um dos desafios, né. Falei, a gente tem uma base instalada industrial no Brasil grande, velha, que precisa ser ou modernizada ou de alguma maneira as empresas precisam implementar os seus projetos de indústria 4.0 e de conectividade, de convergência digital nessas plantas também.
Então não é só planta nova, né? Isso se aplica também às plantas mais antigas, né? E aí tem N soluções que a gente pode usar para isso, né? Um dos principais desafios que a gente tem aqui como empresa é ajudar os clientes a resolver esses problemas, porque não é tão simples quanto parece, né? Problemas do tipo de como eu interligo um MES, sistema de gestão, numa planta industrial, né? Muitas vezes são casos reais, na verdade, né? Onde foi feito todo um projeto para a implantação de um MES, e a ideia era coletar o dado da planta, dos PLCs da planta, né? E o cliente achou que era só conectar na porta Ethernet do PLC. Como é a Ethernet, vamos conectar na porta da Ethernet do PLC e vamos coletar esse dado, né? Uhum. E não é bem assim, né? A gente tem, assim, sempre uso esse exemplo, né? Nos treinamentos que eu faço também, é como eu pegar um alemão e colocar para falar com um chinês, cada um na sua língua. Eles não vão se entender. Então, eu pegar um protocolo de IT, um sistema de IT, e colocar diretamente para conversar com um sistema de OT. Eles não vão se entender. Eles não foram feitos para se entender, ainda mais quando a gente fala de base legada, né? Então, como é que eu entro no meio para poder entender o que o OT precisa, o IT precisa, transcrever isso para um protocolo que o sistema de automação fala, qualquer protocolo, que seja Modbus, Profibus e aí por diante, e eu faço esses dois mundos conversarem, né? Então, essa parte da convergência digital, ela tem esses desafios de você interconectar os dois mundos, né? E sempre interconectar esses dois mundos com segurança, né? Como eu mencionei, trabalhar muito com a 62443, com cibersegurança OT, uma vez que essa convergência ela é necessária, é mandatória hoje em dia, isso obviamente expõe as plantas a riscos cibernéticos, né? Então, como eu faço isso de uma maneira a minimizar esses riscos cibernéticos também? Isso é outro desafio que às vezes acaba passando batido no projeto. Vamos trabalhar, vamos interconectar. Eu acho que a questão da segurança, eu vejo algumas empresas encarando, às vezes, como uma desculpa para não botar uma iniciativa em prática, né? O cara, tá louco, vai interligar o dado do PLC com o corporativo, você está abrindo as portas do inferno para comunicação e tal. E, no fundo, ele tem razão no que diz respeito a existir, né, um risco operacional, um risco, né, de segurança, mas não no sentido de, por causa disso, então não vamos fazer. Não vamos usar cloud, não vamos interligar, não vamos... Pelo contrário, eu acho que é só questão de você ter essa consciência para que você, desde a concepção de um novo projeto ou, né, para a mudança de um projeto antigo, você possa fazer tudo isso levando em consideração essa mitigação dos riscos, né, e seja através de tecnologia, de cultura, de processos, enfim, seja lá o que você for mexer, né, você conseguir, né, de maneira consciente atuar onde você pode para diminuir os riscos, né, mas não travar, falar não vou fazer nada. Não, travar seria muito simplório, assim, não vou fazer porque é melhor não estar conectado. Não estar conectado não te dá os benefícios da convergência, né, como a gente já comentou em vários aqui. Acho que o ponto principal e o ponto que as empresas têm que lembrar é como fazer isso de maneira segura. Tem que fazer? Tem que fazer, mas existem N mecanismos, e a norma, a IEC 62443 está aí para isso, né? Como a gente interconecta esses dois mundos de uma maneira segura e confiável, né? Já que eu não posso mais não ter essa conexão, isso não atende mais os padrões atuais do mundo de competitividade, como é que a gente faz isso de maneira segura? Então, pensar, como você comentou, pensar isso desde a concepção do projeto. Eu vou interconectar os sistemas de maneira segura, né? E hoje tem N meios para fazer isso. Faz parte do projeto, faz parte do desenvolvimento dessa convergência da TI com a TO, você incorporar os conceitos de cibersegurança, né? Lembrando que cibersegurança de OT, de automação, é um pouco diferente do que a gente explica a cibersegurança na TI, né? Por que existe uma norma específica para isso? Por que eu trato de maneira diferente? Porque as demandas desses dois mundos são diferentes. Então eu não posso simplesmente pegar o que eu entendo de TI, cibersegurança, e aplicar no OT. As demandas e as situações são diferentes. A realidade, né, o cenário é muito diferente, exatamente, né? O cara de TI normalmente tem ali a troca das máquinas a cada
3 anos, sei lá, né? Aqui a gente está falando, você acabou de falar, né? Sistemas, às vezes, que o cara tem de décadas atrás. Décadas, 20 anos. E aquele pensamento de estar funcionando porque eu vou botar a mão, né? Deixa lá funcionando o negócio. Coisas muito simples, como, não, saiu nova atualização do Windows, atualiza o Windows. Na TI isso é normal, isso é automático e tem que ser feito, né? E eu não posso fazer isso na automação, né? Você trabalha muito com sistemas SCADA, com outros softwares, né? Eu não posso simplesmente atualizar uma versão do Windows, o sistema operacional, se eu não sei qual é a consequência que isso vai causar no sistema SCADA. Sim, corre o risco de parar o sistema, né? Eventualmente por causa disso, né? E tem casos, né? Tem um terminal portuário que eu conheço que a parada do terminal foi em decorrência de uma atualização de pacotes do Windows no servidor SCADA. Então, ou seja, atualiza, colocou para atualizar, o servidor estava no meio da lista automática de atualizações, porque atualizou toda a base do Windows, o SCADA parou. Inclusive uma ação totalmente aconselhável e baseada, né, na necessidade de segurança em si, né? Só que ao mesmo tempo priorizando a segurança na parte, talvez assim, de evitar intrusão, né, ou algo do tipo, mas esquecendo nesse caso uma coisa que é prioritária para o cara de TO, que é a operabilidade da coisa, né, você ter a disponibilidade em primeiro lugar. Né? A disponibilidade. Até antes da confidencialidade, né, você vazar a informação de que aquela variável específica tem uma temperatura X na hora tal, não é tão crítico para você, com relação a você, de repente, parar, né, perder essa visibilidade no sistema de supervisão e controle, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que desafios, realmente, é você entender como o sistema atual da empresa funciona, o que é a automação da empresa, o que é o TO da empresa, né? E o que você tem que fazer, quais são as etapas. Isso não tem uma solução mágica que você vai ali, você compra, me dá 2 convergências e instala. Não existe isso, né? E vai ser diferente para todas as empresas, pela sua experiência. Qualquer um. Vai, porque é muito baseado na automação, no sistema de automação, em versões, em requisitos que cada sistema tem. Então não existe uma receita de bolo. Então, para cada cliente, a gente tem que olhar o cenário que é importante para ele, o que existe de base instalada, se for planta legada, né? E o que eu tenho de meios para coletar aquela informação, tratar aquela informação, se eu vou tratar aquela informação na borda, se eu vou mandar isso para uma cloud. Tem empresas que têm nas suas políticas atualmente que você não pode usar cloud, né? Então eu vou tratar on-premise, como eu vou tratar on-premise, e se eu tenho que disponibilizar isso internamente ou de maneira externa, como eu vou disponibilizar até entre as camadas internas de maneira segura, respeitando normas, respeitando a 62443. Então, realmente não tem receita de bolo. A pessoa que fala, não, vamos fazer assim que isso funcionou na outra empresa, não necessariamente vai funcionar, o do X vai funcionar no Y. Tem que ver o cenário de cada um mesmo, né? E tem desafios, por exemplo, que envolve toda a parte do protocolo, como a gente falou, e a parte do meio físico, né? A gente tem que lembrar que para mim coletar uma informação, para mim conseguir ler um dado, né? Eu tenho toda a camada de software que eu vou lá, leio gates, conversores de protocolo, mas e a parte física, e as redes, né? Então é uma coisa que a gente olha muito e trabalha muito com o cliente para ver se ele está, essa primeira camada, se ele está preparado para isso. Se ele tem uma rede realmente que vai suportar essa troca de dados, se essa rede não tem que ser atualizada, se é um barramento mais serial, se eu consigo passar isso para a internet, como eu vou fazer isso. Então tem algumas etapas que elas são mandatórias no processo. Eu não consigo pular essa etapa. Se eu não tiver uma rede confiável disponível para coletar essa informação, eu não consigo passar para a próxima etapa, que é coletar e tratar esse dado, né? Então a gente sempre vai analisar essas camadas todas para o cliente conseguir chegar lá em cima com um dado que ele é confiável. Não adianta coletar um dado e não ter confiabilidade que aquele dado realmente ele está correto, foi coletado no tempo correto, eu tenho uma estrutura para coletar aquele dado, né? Então a parte da rede a gente trata extremamente relevante. Isso talvez, né, seja como a qualquer processo, né? É importante que você garanta a confiabilidade daquele dado para você poder tomar decisões acertadas, né? Senão, seja uma decisão tomada por um humano, seja tomada por uma máquina, né? Enfim, usar esses dados para alimentar uma inteligência artificial, né?
se você não puder confiar nessa amostragem de dados, você pode chegar em conclusões errôneas, né? E fazer uma besteira tremenda lá na sua linha de produção, né? Na sua operação, né? Depende, claro, do tipo de cliente que você tem, né? Se é uma indústria, se é uma área de utilities, né? Se é um hospital, seja lá o que pode ser, né? Então, e eu acho que inclusive em alguns casos é mais crítico do que outros, mas todos precisam dessa confiabilidade, né? Exatamente. Mas então se eu não tiver uma rede, switches e tal, rede não é só cabeada, rede tem N tipos, né? A gente tem um projeto também que a gente fez já em algumas plantas, né? Que é como que eu coleto informações em plantas que têm uma área geográfica grande. Eu vou cabear tudo, eu vou passar informação em tudo? Não, aí entra outras tecnologias que a gente usa em conjunto com isso, né? Um exemplo são fazendas solares. Então a gente hoje vem aplicando essa parte de IoT, indústria 4.0, coleta de dados, convergência de OT e IT em fazendas solares. Tem N projetos, fazendas solares pequenas, médias ou grandes, né? E um desafio como coletar esse dado, porque a área é muito grande. Então, uma tecnologia que ajuda muito em áreas maiores para isso é o 5G. Então, a gente já tem alguns projetos com 4G, com 5G. E aí, quando eu falo 4G e 5G, pode ser o público, onde eu uso a rede da operadora mesmo, né, de uma Claro, de uma Vivo, para poder fazer essa coleta, ou eu uso privado. Então, hoje tem N opções no mercado e N modos de você aplicar e você criar a sua própria rede 4G. Então, os projetos de fazendas solares, todos eles foram feitos com tecnologia de 4G e 5G privado. Ou seja, o cliente detém outorga a tecnologia, ele aplica essa tecnologia, é o mesmo que a gente usa no celular, é o LTE, né? Mas sem depender de uma operadora especificamente. Exatamente, sem depender da operadora, né? Mas qual é a vantagem disso? A rede é sua, os parâmetros são seus, os dados trafegam numa rede que é sua, não passa para a rede da operadora, né? Então, quando eu tenho problemas de padrão, de cibersegurança, de normas internas que eu não posso trafegar esse dado de maneira externa, o ideal é você partir para uma rede privada, né? Então, e uma rede privada de 4G ou de 5G também traz os benefícios de cibersegurança. Como é que eu acesso uma rede 4G ou 5G? Eu preciso do SIM card, do chip. Então, essa rede também trabalha assim, só que os chips eles são únicos do cliente. Eu não consigo chegar nessa rede 4G e 5G e logar o meu tablet, logar o meu celular, porque primeiro que eu não tenho chip para aquela rede. Eu não estou cadastrado para se logar na NodeB ou na central ali de comunicação, né? Então já existe uma questão de restringir o acesso pela própria natureza da aplicação da tecnologia, né? E eu consigo aplicar 4G e 5G, é uma tecnologia muito boa para você espalhar o sinal num meio onde você tem ruído, tem obstáculos, né? Então, uma vez que foi 2022 ou 2023 que o governo abriu mais frequências privadas de 4G, houve um grande aumento na procura de projetos de 4G privado. Imagina uma planta industrial com N áreas, né? Você tentar passar cabo, ou às vezes tentar montar uma rede Wi-Fi, que é uma outra tecnologia também que a gente trabalha bastante. Talvez o Wi-Fi para uma área pode ser boa, mas o 4G ou 5G pode ser melhor quando você tem muito ruído, né? Então, quando eu falo das redes, também ajudar o cliente a definir essa melhor tecnologia de rede mesmo que ele vai usar como meio de transmissão desse dado. Sem isso, eu também não consigo ter o dado. Então, essa seria a primeira etapa mesmo. E depois entrar na camada mais de protocolo, tratamento de dado, convergência e por diante, né? Acho que a fazenda solar é um bom exemplo porque entra, de novo, questão regulatória, ela gera energia e injeta na rede, ela se comunica com a ANEEL o tempo todo, e ela precisa ter uma confiabilidade muito alta nessa comunicação, além de ter segurança, obviamente, né? Cara, sensacional. A gente fica conversando aqui, vai passando. Tem N assuntos, cara, N assuntos. Vai dar muitos episódios aqui essa conversa, né? Mas assim, uma coisa que eu não queria deixar de conversar contigo é a parte de governança dos dados. Eu sei que a gente já abordou um pouco o tema, né, dentro de tudo que você estava conversando, mas
a gente está falando hoje de convergência TI-TO, né? E uma das coisas que fica, às vezes, bola pingando, assim, de quem que é a criança, né? De quem que é o pai desse projeto, da onde que vem esse dado, para onde vai, e no meio do caminho, né, nessa transição aí, por onde passa, por que porta de comunicação que se abre, né? Quem que vai participar do projeto, quem não vai. Pela sua experiência, assim, né? Não sei se você tem alguma dica, né, de como as empresas podem tentar mitigar os riscos de projeto, né, de juntar pessoas de um lado, pessoas de outro, pessoas às vezes que tem até um mix, né, um pé de cada lado ali, para chegarem numa conclusão, né, sobre a parte de governança, sobre essa questão da segurança, sobre a questão da confiabilidade dos dados, sobre a questão de interoperabilidade, eventualmente, né, dessas tecnologias que você está implantando ali, a gestão do ciclo de vida inteiro, né, desde a parte de especificação até a parte de uso, manutenção do sistema, enfim, quem que é o pai da criança, como que você sugere, como que você tem visto até as empresas resolverem, né, porque tem empresa que eu vejo que cria uma equipe mista, tem outra que funda um departamento novo, tem de tudo, né? Como que, na sua opinião, assim, pela sua experiência, fica essa parte da governança? Os projetos todo projeto tem problema. Isso faz parte da rotina, faz parte, a gente também ajuda a resolver problemas, né? Mas os projetos que trafegam de maneira mais suave, mais tranquila, com menos intercorrência, são aqueles que têm uma equipe mista. Isso é fato, né? Onde eu tenho gente de TI, porque o dado da empresa, o dado é do usuário final, o usuário final é responsável pela governança daquele dado. Mas qual departamento vai tomar conta? Muitas vezes não é só um departamento, porque uma área está gerando dado para outra consumir, né? Então eu vejo muito iniciativas de algumas empresas de criar grupos de trabalho ou criar departamentos, né? Departamento de confiabilidade tem que gerir o dado, né? Mas a confiabilidade, ou ele tem que garantir que o dado que ele está entregando é confiável, né? Porque depois que ele entrega aquele dado, pode não mais ser responsabilidade dele garantir que essa informação chegue onde tem que chegar, né? Então eu vejo que quando a equipe é mista, que tem pessoas de TI, que muitas vezes é onde vai ser consumido esse dado para poder fazer gestão, ajudar no negócio em si da empresa, né? Mais o pessoal de automação, mais o pessoal de confiabilidade, isso acaba sendo mais fácil para correr o projeto, né? Quando a gente fala de governança de dados, a gente tem que garantir a qualidade do dado, garantir que a gente colete o dado de maneira precisa na automação, na máquina, tal, para que esse dado seja transmitido de maneira confiável, né? Garantir que esse dado esteja trafegando através de um caminho seguro, que exista também proteção e segurança, uma vez que eu tenho essa interconexão, muitas vezes de maneira simplória, vai do mundo interno ali da automação para o mundo do IT, que está conectado na internet, que tem mais exposição. Então eu preciso fazer o projeto, essa convergência de maneira segura, né? Respeitar, dependendo do tipo de dado, respeitar a LGPD. São dados sensíveis, dados que não podem ser abertos. Como é que eu vou tratar esse dado, né? Bem lembrado. Eu vou aplicar a legislação da LGPD, né? Um dado de processo é uma coisa, um dado que envolve dados de pessoas internos pode ser outra, né? Tem N partes aí, então eu entendo que não dá para definir que assim é uma pessoa única que vai tratar esse dado, né? A empresa como dono, ela tem que ser responsável desde a parte que você coleta essa informação até quando você chega na camada ali superior, como a gente falou, é a TI, né? Que vai consumir essa informação, vai gerar dashboard e tal. E qual é o ciclo de vida desse dado? Eu só coletei esse dado, eu tratei, e como é que eu vou armazenar esse dado, eu vou renovar esse dado? Então tem toda uma questão da gestão também da informação aí no meio, que faz parte da governança, né? Eu vou tratar esse dado, ele vai ser deletado, vai ser armazenado, tem que historiar, tem processos que você tem que historiar por 5 anos, né? Como eu vou historiar, onde eu vou historiar esse dado? Então não tem como uma única pessoa ser responsável, né? Então quando você tem uma equipe multidisciplinar, por experiência o projeto ele segue um pouco mais tranquilo aí, mais suave, vamos dizer assim. Mais uma vez, não tem uma receita não de bolo, tem. né?
Não tem receita vai de variar bolo, de né? empresa para empresa, de estrutura para estrutura, né? Exatamente. Tem clientes nossos lá na Aquarius que, sei lá, tinha uma estrutura separada, né, de TI, de automação, isso é o mais comum, né? E aí cria-se uma equipe mista, né, com profissionais das duas áreas para poder, né, especificar, né, projetar, implantar, tocar essas iniciativas. Tem algumas empresas especificamente até que criaram, né, uma área nova para contemplar esse misto de TO e de TI, né? Exatamente. Cada uma dá um nome, né? Uma área de indústria 4.0, né, numa empresa, na outra chamam de área de inovação, na outra chamam de transformação digital, sei lá. Mas áreas que tem algum tipo de fluidez, né? Enfim, mas eu acho que cada uma delas, em cada empresa, né, vai descobrir a sua fórmula, né? Exatamente, né? O importante é chamar empresas e profissionais como a gente, né, Eric, que pode ajudar, pode aconselhar o cara na hora certa, do jeito certo. Quantas vezes você já não se sentiu assim, como é que eu posso dizer, um psicólogo como é que fala, de terapia de casal, né? Chega ali o cara de TI, chega o cara de automação, e você tem que fazer um meio de campo, falar, gente, calma lá, né? Vocês não precisam, né, se amar, mas você precisa aprender a conviver, a tocar, né? Seu filho não pode passar fome, né? Aquela coisa. Tem espaço para todo mundo, né? Essa parte da governança de dados, ela é bem importante. A gente falou muito de projeto aqui de indústria, né? Da área de gás, de energia e tal. Mas não tem só aplicação de convergência em indústria 4.0 nesse segmento, né? Tem um case também bem interessante na área de hospitais que a gente fez uns anos atrás, que mostra como esse mercado é muito amplo, né? A gente às vezes fica muito ali focado na indústria, no processo, no nosso dia a dia, né? E esse case foi interessante porque chegou uma demanda de como a gente faz gestão de tomógrafos. Cara, não tenho ideia de como a gente faz gestão de tomógrafos, né? Tomógrafo é equipamento muito caro, né? Muitas vezes ele é um comodato, o hospital não compra, os laboratórios não compram esse tomógrafo, né? Então ele está ali e ele tem que rodar 24 horas para conseguir se pagar, né? Quanto mais exames foram feitos, mais ele consegue se pagar. E uma rede muito grande de laboratórios e hospitais aqui em São Paulo tinha um problema com a energia do tomógrafo. A indisponibilidade do equipamento devido a problemas de energia. Então foi feito um projeto de IoT, de indústria 4.0, né, para monitorar em tempo real essa qualidade da energia da sala onde os tomógrafos estavam. Então, mas só monitorar a energia? Não, a gente coletou dado de multimedidor de energia, tratou esse dado, criou um dashboard na central do hospital, né, para monitorar a disponibilidade do tomógrafo, inclusive. Quais salas estavam com essa disponibilidade em tempo real do tomógrafo? E aí você começa a perceber que esses conceitos de convergência, de IoT, indústria 4.0 se aplicam em N lugares, né? Sim. Obviamente, mais do que nunca, né? Com cibersegurança, com princípios de quem acessa, como acessa, o que faz, justamente para não deixar interferir na operação do tomógrafo, né? E aí, ao longo do projeto, a gente descobriu que um tomógrafo parado por algumas horas custa milhares de reais. Então, justifica muito você implementar essas tecnologias de conectividade, de convergência e tal, nesse caso, visando a disponibilidade de equipamento. Primeiro que é importante para as pessoas, para exames, para hospitais, tem a ver com atendimento básico, que é a saúde das pessoas, né? E também afeta diretamente a questão da lucratividade e receita do hospital, dos laboratórios, né? Sim. Então foi um projeto assim, fora da curva de indústria, né? Mas que trouxe um aprendizado muito grande de como a gente olhar para o lado, às vezes tem N aplicações aí em automação predial, em hospitais, em HVAC, a gente faz muito também HVAC de hospital, né? E são tão importantes quanto a indústria, né? A gente pode chegar lá para fazer um exame e o tomógrafo está sem energia, porque deu algum problema, né? E qual é o plano B daquilo ali, né? Então isso ajudou o hospital, ajudou essa rede a criar todo um padrão de monitoramento, de KPI, de indicadores para essa disponibilidade do tomógrafo. Eu queria trazer também, porque às vezes a gente fala muito de indústria nas aplicações e a gente esquece que no nosso dia a dia tem N outras coisas que a gente pode aplicar os conceitos que a gente comentou aqui também.
Pô, legal, cara. Bom demais. Você fechou com chave de ouro aí a nossa conversa, né? Obrigado. A mentalidade do pessoal. Obrigado, Mas olha, obrigado. queria te pedir aí as suas últimas palavras, né? Se tiver algum último recado. Não, eu queria só agradecer de novo o convite. Obrigado pela conversa. A gente falou um pouco aqui de convergência, tecnologia. Claro que o tema é muito amplo, né? Aqui o tempo é um pouco curto para a gente tratar de tudo. A gente precisaria de uma semana para ficar falando de convergência e IoT. Tem N protocolos, eu comentei os mais famosos, né? Os que estão mais em alta, né? A tendência do APL eu acho importante comentar, porque uma tendência é real. Os processos vão pedir conhecimento e vão demandar pessoal com conhecimento de APL. Conhecimento em cibersegurança é mandatório atualmente, não tem como a gente pensar em qualquer projeto de convergência, digitalização, sem levar em consideração cibersegurança, né? E agradecer de novo essa oportunidade, ficar à disposição para ajudar quem estiver assistindo o podcast, quem estiver ouvindo, né? Fique à vontade aí para nos acionar para ver como a gente pode auxiliar no dia a dia os projetos aí de convergência e digitalização que vocês possuem. Poxa, maravilha. Eu que agradeço, Eric, seu tempo aí vale ouro e pra gente foi, acho que, bem empregado aqui, né? Vamos compartilhar um pouco do seu conhecimento com todos. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela UERJ por ter cedido aí você também para nossa entrevista. E manda um abração ali pro Paulo, né? Pode deixar. Para todo o pessoal da equipe. E você que nos escuta, que nos vê, não se desligue aí do nosso podcast, ainda teremos outros ótimos episódios, né, na sequência, abordando sempre esses temas relacionados à indústria 4.0, vamos falar de inteligência artificial, vamos continuar falando de IoT, de cloud, de aplicações reais em diferentes indústrias. Então, você vê só no episódio de hoje, né, já falamos de tanta coisa diferente na área de energia, na área de hospitais, na área industrial. É isso aí, e você que gosta, né, claro, por favor, curta aí nosso canal, nos siga, compartilhe com outras pessoas aí da sua empresa ou da sua grade aí de conhecimento. E nos vemos no próximo episódio. Grande abraço, até mais. Obrigado.